Como é que eu digo? Vocês Opa, podem notar... boa noite, meus queridos alunos e alunas. Chegou. Quanto tempo, cara. Vixe, como eu tô assanhado. Ninguém merece. Tá lá embaixo. Acho que me desassanhou, tá vendo? Tá um pontinho aqui. E aí, galera, boa noite a todos e a todas. Vocês estão bem? Quanto tempo, né, turma? Achei que a gente não ia mais ter aula de filosofia esse ano, não, porque teve a primeira chamada, teve a segunda, teve feriado. Aí agora a gente vai ter aula. Aí depois, quinta-feira, ninguém se vê mais. Semana Santa. Fiquei com saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. Tô sentindo falta de um monte de gente aqui. Será que a galera tá no outro link, hein, ô Felipe? Tu deu uma lembrada no grupo que o link é esse hoje? Tô lembrado, vou dar outra. Lembrou, Felipe? Sim, professor. Lembramos. Ah, tá, valeu. Porque eu digo valeu, agora eu tô sem... Perdi a conexão, porque ninguém tá falando comigo. Pois é, galera. Boa noite, pô, tô falando aí. Eu tô vendo. Cortou o cabelo, hein, bichão? Como é? Cortou o cabelo, hein, bichão? Cortei o cabelo, tô bonitão, né? Show de bola. Devia ter me arrumado mais, mas é porque aqui... Não posso andar no caso dessa pandemia, a gente não pode sair, mano. É verdade. É porque tem algumas coisas clandestinas aí acontecendo na cidade. Não, mas no meu caso não foi clandestino, foi em casa. E quando começou a pandemia, né? Eu deixei meu cabelo crescer que só em março do ano passado. Aí chegou uma hora que eu não aguentei mais, me dá esse negócio, vou cortar. Cortei, ficou massa. Mas daí depois eu digo, não precisa mais fazer isso não. Chama alguém em casa que dá certo, é melhor. Né, galera? Pois é, muito saudade de vocês. Deixa eu ver aqui. O Danilo tá falando boa noite, grande Danilo tá aí aparecendo. A Larissa, boa noite. O Danilo tava comigo no domingo, não foi, Danilo? Achei mó legal. Danilo, no primeiro semestre, tudo bem que tu já... Aí, show de bola a aula, hein? Pô, até recomendei para o meu irmão, porque o meu irmão ele vai fazer de Cascavel, né, do Paraná, porque ele mora no Paraná. Só legal. que foi cancelado, né? Deu aquele problema lá. Ele mora em Londrina e teve o maior gasto. Não só ele, como a galera, né? Aí eu falei com ele para ele entrar, só que não deu tempo dele entrar. Entendi. Mas vai ficar liberando para a gente, professor, esse link? Inclusive, Danilo, tá lá no meu canal do YouTube. No grupo de vocês tem um link para a nossa playlist, mas se tu olhar no canal, eu postei a aula. No canal mesmo, não na nossa playlist, mas no nosso canal. Eu planei a aula. Beleza. É sempre bom, é conteúdo a mais pra gente aí, né, cara? Quem tá começando aí, pô, é sempre bom. Te agradeço aí. Show, maior prazer, valeu por ter ido, achei mó legal. Veio no primeiro semestre lá, também que ele já mexe com o poder judiciário, já entende de processo, tudo assistindo aula de penal, achei massa. Eu vi a galera, né? Que deu uma travada no Meet, né? Porque o Meet tá travando agora com 100 pessoas, tá travando, né? Teve que mudar lá, mas só que deu certo. Show de bola. Pois é. O organizador, ele já fez a assinatura do Meet para dar até 250 pessoas. Que aí fica melhor, né? O Meet é muito fácil de usar, é muito limpo. É o que eu mais gosto, a plataforma que eu mais gosto de usar é o Meet. O Zoom vocês não usam não, né? O Zoom, não tem o costume de usar o Zoom não, né? Não tenho. Até porque quando o Zoom ficou conhecido, falaram muito que ele é tipo um programa, não sei, espião, que aí ele fica roubando teus dados. Não sei como é que tá essa história. Eu sempre tive a versão ao Zoom por causa disso. Eu sei nem se é verdade. Mas como já falaram, eu disse, não, vou arriscar não. O Meet é o que eu mais trabalho. Eu trabalho também com o Teams, que é da Microsoft. Mas o Meet é o que eu mais gosto, sem dúvida. Esse aqui da gente. As nossas reuniões é feita no Zoom. Assim, eu não sabia que tinha esse negócio de espião. Vou até dar uma olhada para ver. Procura, Danilo, porque pode ser que eles tenham consertado isso, mas no começo muita gente não usou por conta disso. Procura para tu ver. Show. Valeu. Massa. Então, Larissa, boa noite. O Arthur Torquato, boa noite. Rafael Barreto, nosso grande monitor, boa noite. Silvio, boa noite. Isabelita, Késia, João Rocha, Artemisa, show de bola. Artemisa é um nome massa, né? Toda vida eu falo, eu acho. A Artemisa é a cara daquele 300, né? Sem ser o 1, o 2. Mas aquela mulher, pelo amor de Deus, se garantia demais. Aí, Ana Carla Pinheiro, boa noite. A Valéria, o Francisco Ícaro, show de bola. Oi, Socorro, boa noite. E o Zoom ainda precisa instalar. A Larissa está ainda contribuindo aqui, que o Zoom precisa instalar.
Quer falar, Socorro? Pode falar, fica à vontade. Não, só dizer oi, professor. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Show. Aí a Isabelita tá perguntando, ó, a Isabelita, ali, ela se exibindo, tá perguntando se o ponto do mito é cumulativo. Provavelmente ela tirou 10, né, na prova, e quer saber se pode o ponto da V1 ir para a V2. É não, Isabelita, esse ponto é só para ajudar na V1 mesmo. Na V2 vai ter uma outra... Vai ter... Fala, grande Magno, seja bem-vindo. Fala aí. Aí vai ser, Isabelita, uma outra atividade que aí todo mundo tá no zero ainda, aí vai ser uma outra atividade que vai ser um quiz pelo Kahoot, que o nosso grande monitor Felipe e Rafa vão fazer. Beleza? E fala, Magno, beleza, cara? Show, show, show. Beleza. Que bom, cara, ter você aqui cortou o cabelo, né? Tudo bem. Rapaz, cortei no dia que deu lockdown. Até hoje Foi, tu falou. Acho que eu tirei a barra, por isso tá parecendo menor. Ah, entendi. Bora lá. Então a aula de hoje ela é até um pouquinho extensa. Toda vida depois das provas, da primeira e da segunda chamada, vocês veem no plano de ensino que eu coloquei uma aula de entrega e correção de prova. Essa é a aula, então, que a gente vai corrigir tanto a primeira como a segunda chamada. Se tiver alguma questão mal elaborada, se tiver alguma questão com erro no gabarito, aí esse é o momento que a gente vai conversar para eu poder já alterar, tá bom? Só que a gente tem nossos dois grandes monitores, que é o Filipinho e o Rafa, e eles são alunos que estão desenvolvendo habilidades no sentido acadêmicos. Vocês estão sendo muito formados por um mercado de trabalho, né? Serão formados por um mercado de trabalho, mas além da parte mercadológica, né, de processo judicial, de ser juiz, promotor, advogado, tem também a parte acadêmica, que não deve ser mercado, mas a parte da acadêmica é um pouco diferente da parte do mercado. E aí os meninos estão sendo treinados para serem futuros professores. Se Deus quiser, eu vou ter o Filipinho, o Rafael, aqui como e com vocês também, né, que no futuro serão monitores também, com meus colegas aqui na Unifor ou em outro canto em breve, se Deus quiser. O fato é que quando o aluno é meu monitor, em alguns pontos do semestre, algumas aulas do semestre, eu os deixo conduzir. Então essa aula, quem vai conduzir é tanto o Rafa como o Felipe, eles vão corrigir a primeira e a segunda chamada, e eu vou ficar aqui como espectador, e toda vida que eu achar que deve alguma informação ser complementada, ou alguma explicação ser um pouco melhorada, eu vou fazer isso. Aí, ao final da aula, eu dou feedback tanto para o Rafa como para o Felipe, sobre como é que eu acho que eles podem melhorar um pouco mais. Pois é, o Danilo só fera. O Magno, tu tá assim porque tu quer falar, é? Ou é só... Não, né? Tá, beleza. A aula, Arthur, hoje é só correção de prova, e tu vai ver que a aula vai ser bem... Tá, show. A aula é até bem extensa porque, se eu não me engano, a gente vai fazer 28 questões, né? Que é 14 e 14. 14 da primeira e 14 da segunda. Mais ou menos isso. Beleza? Então é isso. Aí lembre também que a matéria ela é cumulativa, tá, turma? De maneira que vai cair na V2 o mesmo conteúdo da V1 e na V2 ainda vai ter um acréscimo a mais. Tranquilo? Então lembre que a matéria é cumulativa. Aí eu quero perguntar, então, Vinícius, seja bem-vindo aí, nosso grande Vinícius. Quero perguntar se meus queridos monitores, Rafa e Felipe, estão prontos. Pronto, sim. Estão prontos? E cadê você, Rafa? Não é, né? Tá aí. Rafael aparecendo, seja bem-vindo, meu amigo. Show. Felipe, tá pronto, meu amigo? Ele disse que tá barulhento na casa dele, aí ele vai começar apresentando só. Tá, beleza. Ei, Rafa, tomara que tenha, eu não sei se eu coloquei na questão de vocês aqui da noite, uma que o Felipe fez, que era assim, Aristóteles chamou os primeiros filósofos de físicos porque eles gostavam muito de treinar na academia e viraram os fisiculturistas. Felipe, eu passei o dia rindo dessa besteira, cara. Tomara que tenha na prova de vocês essa questão. Ô, comédia. Vamos pra frente. Vamos lá, Rafa, pode começar, cara. Felipe, beleza. Se der pra tu dar um zoom, tira essa parte de lado, cara. Essa parte de lado aí, esses quadradinhos. Se você consegue tirar, se tu conseguir, tu tira. Se não, tu dá um zoom, porque tá um pouquinho ruim de enxergar. Certo? Aí vai, dá um zoomzinho aí, show. Ctrl mais aí, ou então lá em cima, de 70%.
Não era bom mostrar o nome do aluno, não, viu, que é a prova. Muito embora essa aluna aí, no caso... Ah, turma, eu nem vi. Peraí que deixa eu ver a média de vocês. Quero ver demais aqui. Peraí. Ver como é que ficou. Primeira chamada, 52 alunos fizeram, né? Nós somos aqui... Deixa eu ver quantos alunos nós somos. Peraí. Toda vida eu olho, né? Nunca eu lembro. Nós somos Noite CD, 61. Então, 52 alunos fizeram. Deixa eu ver a média. Média 7,6. Tá legal, tá legal. Tô vendo aqui que tiveram alguns 10, mas também tiveram 3, tiveram 9,5. Enfim, 7,6. Tá boa, a média tá boa. Poderia ter sido melhor, realmente poderia. Mas essa é a média, né? 7,6 ficou uma média boa, ficou acima da média da Unifor. Massa. Pode começar, Rafa. Parabéns a todos. Beleza. E aí, galera, então como é que vai ser a dinâmica? Eu vou corrigir uma questão e depois o Felipe vai corrigir a seguinte e assim por diante. Aí, se vocês tiverem qualquer dúvida de algum item, vocês podem ligar o microfone ou botar no chat, que aí a gente discute da melhor maneira possível e entra em acordo aqui. Rafa, eu não tô te vendo. Tu tá com a câmera desligada? Porque seria melhor ficar com a câmera ligada. Não, tô ligado. Tá ligado, né? Eu que não tô te vendo, então. Tô. Beleza. Show. Então, primeira questão aqui. Marque as opções incorretas. Escolha uma opção. A. No período cosmológico ou pré-socrático, a filosofia se ocupa fundamentalmente com a origem do mundo e as causas das transformações na natureza. Letra B. O senso comum é o guia do homem na solução de suas dificuldades diárias. É o discurso com o qual está habituado, orientando-o em seu dia a dia. Letra C. A filosofia nasceu apenas na Grécia. Após, ela foi disseminada pelo mundo. E letra C, ou letra D, perdão, a filosofia nasceu não na Grécia, propriamente dita, mas nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente, a saber, na Jônia e na Magna Grécia. Então, a única incorreta aí, né, a filosofia nasceu apenas na Grécia. Após, ela foi disseminada pelo mundo. Rafa, deixa eu te dar uma dica. Vai lendo cada questão e vai explicando as assertivas. Espera aí que eu quero voltar a falar disso. A explicação foi muito insuficiente. O Rafael tem mais capacidade de explicar mais do que isso. Bora lá, galera. Essa questão ela está procurando a errada, né? Então, diz na A que no período cosmológico ou pré-socrático se ocupou fundamentalmente com as questões da natureza. Daí que é período cosmológico, e onde eram os físicos, né? Que eram os primeiros filósofos surgiram aqui. Tá correto. A B diz que o senso comum é o guia que segue, que norteia o homem, né? Ou seja, a gente todo dia é guiado pelo senso comum, e o senso comum não necessariamente tem prova, né? Não é provado. Então, tipo, a gente não deixa a sandália emborcada, porque senão mata a mãe. A gente não passa por debaixo da escada. A gente, não gosta de ver o gato preto, não come formiga porque faz bem pra vista. E aí, então, o senso comum realmente é o guia do homem nas soluções diárias. A C tá errada porque... Eu sempre critico muito com vocês, dizendo que a gente tem uma educação muito eurocêntrica, no sentido de que tudo da gente, né, que a gente estuda, tudo surgiu na Europa, tudo melhor a Europa, o berço da humanidade é a Europa, tudo é a Europa, e na verdade não, a filosofia surgiu no mundo todo. Aqui no Brasil, certamente existiam índios, provavelmente, né, conversando tentando explicar racionalmente as coisas. Existia a filosofia oriental, que influenciou a ocidental, existia a filosofia nórdica. Então não dá para dizer que a filosofia surgiu apenas na Grécia, né? Essa questão foi bem fácil mesmo, beleza? Rafa, tenta desenvolver um pouco mais, tá bom, cara? Beleza, tranquilo. Show, massa. Felipe, se der para tu dar um zoomzinho a mais, cara, eu te agradeço, porque eu não sei você, mas eu sou ceguinho. Isso, cara, mais. Boa, pronto, que tá massa. Show. Professor, só uma pergunta. Essa palavra que tem assim, Magna Grécia, a magna é no sentido de magnitude? Show. Algum lugar com este nome, pelo amor de Deus. Excelente. Esta aí. Não, tudo bem. Nem de AD, né? Socorro, o que é que acontece? Não sei se tu lembra, naquele slide de Pernambuco, tem um mapa da Grécia hoje, tem um mapa mundi, aí tem assim, destacado a Grécia hoje e a Grécia antigamente. Quando ele fala Magna Grécia, as colônias gregas. A Grécia, ou seja, antigamente a Grécia era muito maior do que a Grécia é hoje.
Tanto é que a primeira escola, que foi a escola jônico-milesiana, surgiu na cidade de Mileto, que hoje é Turquia, não é a Grécia. Tanto é que a Leata e a Pitagórica surgiu na Itália, né, que antigamente era a Grécia. Então, AD, quando ele fala, a filosofia nasceu não na Grécia propriamente dita, mas nas colônias gregas do Oriente e do Ocidente foi Mileto e do Oriente foi Pitágoras, com os italianos e a Leata, tá correta. A saber, Jona e Magna Grécia. Então, Magna Grécia é como se fosse uma colônia grega. Deu para entender? Melhorou? Agora sim, mas é porque realmente eu não conseguia encontrar referência nessa parte aí. E aí eu marquei essa falsa. Tá. Pronto, eu falei um bocado disso, principalmente naquele slide lá de Pernambuco, onde tem um mapa. Isso, eu sei, eu tô com ele aqui. Uhum, tá certo. Eu também sou como. Eu também fui nessa daí. Fomos iludidas. Pegadinha do malandro aí, viu? Beleza, bora lá, turma. Segunda questão. Rafa? Tu quer que eu vá, Felipe? Eu vou, acho que dá certo, gente. Vocês conseguem me ouvir e somente me ouvir? Sim. Pronto, perfeito. Show de bola. Então, gente, segunda questão. Aqui a gente tem que escolher a incorreta. Professor, você quer que eu leia a questão ou só o que ela pede? Só os itens. Essas questões que o enunciado é dispensável, não precisa ler, não. Só os itens, tá bom? Tá certo. A partir dos seus conhecimentos sobre as escolas Eleata e Pluralista, marque a alternativa incorreta. Então, a gente quer a incorreta aqui nessa questão. Vamos lá. Letra A. Para Anaxágoras, os objetos surgem quando as sementes estão reunidas de forma tal que no objeto resultante predomina as de uma espécie determinada. Tá certíssimo. Anaxágoras de Clasômena, ele tinha como arqué as sementes, tá? Que se juntavam e que explicavam o mundo. Lembrando que essas sementes são diferentes dos átomos de Demócrito e Leucipo. Letra B. Os principais representantes da escola Eleata são Parmênides e Zenão de Eleia. Até aí, tudo show. Já os principais representantes da escola pluralista são Anaxágoras, tudo bem, Empédocles, Demócrito e Leucipo. Tá certo também, tudo certo, tudo show, tudo bonito. Letra C. O pensamento de Empédocles reuniu o pensamento dos filósofos da escola jônica sobre a arqué, água, ar e fogo, e somou com a terra, em que esses 4 elementos combinados formariam todas as coisas do mundo. Para Empédocles, está tudo certo aí. Ele acreditava que esses 4 elementos constituíam o cosmos como um todo, e falava, inclusive, que a gente só conseguia observar determinados elementos porque determinados elementos estavam presentes em nosso olho. Então, se a gente consegue enxergar a água, é porque há água em nosso olho. Se a gente consegue enxergar o ar, o fogo e a terra, é porque tem ele em nossos olhos. Eu acredito que a gente não consegue enxergar o ar e, por isso, não teria ar em nosso olho para Empédocles, certo? Mas, enfim. Até aí tá tudo certo nesse item C. Vamos lá. Letra D. Para Parmênides, as coisas estão em constante movimento. Ele acreditava no devir? Não. Para Parmênides, tudo era uno, tudo era imutável, tudo estava estático. Para ele, o que aparecia para a gente se mexendo, como, por exemplo, no paradoxo de Aquiles, onde ele consegue passar da tartaruga, era mentira. Ele era bastante racionalista. Ele acreditava que tudo estava paradão. Ele não acreditava em transformação. O que se mexe é tudo ilusão dos sentidos. Isto é, em constante transformação. Pronto. Ao passo que para Heráclito, as coisas não estão em mudança e encontram-se paradas e imutáveis. Erradíssimo. Para Heráclito, que acreditava no devir, tudo estava em constante transformação. O homem que entra no rio, quando ele entra no rio, não é mais o mesmo homem, nem o rio é o mesmo rio. Tudo se transforma. Tudo é mutável. Tudo vai se transformando. A cada segundo, a cada momento que vocês escutam o que eu falo, que eu vou falando, eu vou me transformando aqui, enquanto vocês também vão se transformando. E a cada dia que passa, mais vocês estão se transformando em advogados, em bacharéis de direito, e a gente vai nessa contínua transformação. Tudo certo? Item... desculpa, alguém tem alguma dúvida? Show, até aí, perfeito. É só o que eu disse. Não esqueçam da discussão de Heráclito e Parmênides. Eu sempre falo, Heráclito, filósofo do movimento, Parmênides, tudo para. Heráclito, ou seja, para Parmênides, tudo é imutável. Heráclito, ele viveu lá na escola jônica, ele nem conheceu Parmênides.
a gente volta, a gente resgata a gente resgata o Heráclito. Quando a gente fala da Eleata, porque na Eleata tem Parmênides e Zenão, e foi Parmênides que não conheceu Heráclito que resgatou, né, o pensamento de Heráclito para discordar dele. Então, enquanto para Heráclito a vida é movimento, para Parmênides não, a vida é estabilidade, a vida não se move. Essa noção de movimento é mera ilusão. Show, Filipinho. Prazer. Fala, Márcio. A Tereza Alice conseguiu entrar? Eu não tenho nenhum pedido para as pessoas entrarem aqui, não. Eu já consegui. Show. Ah, beleza. Obrigada. Tá vendo, galera? Só faço questão fácil. Então, terceira, elaborada por Filipão. Quais são os 4 grandes períodos da história da filosofia? Antes de responder, né, vocês já sabem, antiguidade, medieval, moderno, contemporâneo, e dentro da antiguidade, que é o que a gente está, ele também se divide em 4. Pré-socrático, socrático, greco-romano e, sistemático e greco-romano. Mas aqui ele pergunta quais são os grandes períodos da história da filosofia, e não só os períodos da filosofia da antiguidade. Então, a letra A e a letra B aí você já descarta, porque esses são sobre os períodos da filosofia da antiguidade. Então, a única correta seria a letra E. Períodos da antiguidade, medieval, moderno e contemporâneo. Que são exatamente as unidades 2, 3, 4 e 5, né? Eu morro de falar dessas unidades para vocês. Como o Rafa bem falou, o que poderia confundir é você achar que ele estava perguntando os períodos da filosofia da antiguidade. Não é, nos períodos gerais. Muito bem, Rafa, show de bola. O Joaquim levantou a mão, viu, Rafa? Professor, eu já tinha discutido isso aqui com o Felipe antes, que eu tô com um ódio tão grande dessa questão. Você sabe quando você sabe a resposta, você clica com vontade tão grande que você sabe que vai acertar. Aí na hora que você bota o gabarito da errada, você vai dizer, como? Professor, eu li, juro que eu li filosofia, essa história aí, até hoje eu não enxergo essa história aí. Cara, eu tô louco com essa questão. E quando eu fui ver que ela é um ponto, putz, cara, aí a dor ficou maior ainda. Com muita sede ao pote. É bom que não erra mais, é bom que não erra mais. Ó, e tem gente contigo também. Vai lá, Felipinho. Dinâmica, cara. Não pode parar de falar, não. A aula tem que ser falada, senão, galera... Pronto, beleza. Às vezes eu fico calado, eu fico, meu Deus, será que a galera travou? Será que minha internet caiu? Mas beleza, gente. Se vocês não têm dúvida, eu vou passar aqui para a 4ª questão. Se tiverem, é só gritar, levantar a mão. Diga, Socorro. Não, é exatamente isso, essas pegadinhas. Tem que ficar atento. Mas olha, assim, quando eu fui estudar, eu peguei o material, não fui esticando para até a unidade 5. Pelo que me consta, a unidade 5 não estaria contemplada nesta prova, né? Ei, Socorro, não seja injusta. Não, os períodos da filosofia... Mas eu imprimi o material, estudei todo o período da antiguidade, e eu entendi que fosse referente ao período. Eu estou só contestando essa metodologia de querer esticar a baladeira e para a gente buscar lá na frente. Não. Se tem um slide que a gente mais falou, que toda aula eu falei, foi aquele dos quadradinhos, que é onde tem todos os períodos. Foi o que eu mais falei. E lá é o que eu tenho em mãos. Pois é. Tenho em mãos aqui. Interpretação aí, ó. A Larissa está falando, ó. Período cosmológico, ou pré-socrático, e essas questões... não tem nada desses aí, não, professor. Como assim? Não tem, meu Deus? Do meu que eu imputo aqui, não. Tem o período cosmológico pré-socrático. Mulher, é do bendito slide de Pernambuco. É do bendito slide de Pernambuco mesmo. Bora, pessoal, pra frente, vai. Bora pra frente. No GED. Bora lá. Mas, ó, pra quem gosta de Netflix em época de prova, os GEDs estão todos gravados e Rafael não me deixa mentir, a gente sempre resolve questões no próprio GED. Então, ó, fica a dica aí, sigam lá, tá lá a nossa playlist, tá lá o nosso YouTube no nosso bio do WhatsApp, tá certo? Fiquem atentos. E vamos para a 4ª questão. Quem tiver dúvida, chama na bota. Questão elaborada pela Bianquinha.
Escolha uma opção. Qual é aqui? Qual filósofo acreditava que a natureza era um fluxo completo e contínuo, que o mundo estava em constante movimento e que tinha como arqué o fogo? Gente, não tem para onde correr. Quem tinha como arqué o fogo era Heráclito. Agora, Tales de Mileto. Por que não é Tales de Mileto? Porque para ele a arqué era a água, aquele exímio viajante, um dos 7 sábios. Cidinho gosta de ressaltar que filósofo não gosta de ser reconhecido como sábio, porque sábio dá a ideia de que ele sabe das coisas. E quem sabe das coisas, quem detém o saber, é justamente Deus. Deus que conhece as coisas, que sabe a verdade. Enquanto nós somos, enquanto filósofos, amigos da sabedoria. A gente busca a sabedoria. Humildade aqui. E quem cunhou esse termo foi Pitágoras, que não está contemplado aqui nas opções, mas vamos para Parmênides. Parmênides, da escola eleata, juntamente com Zenão de Eleia, tinha como o seu arqué o uno, o imutável, tá certo? Em contraposição a Heráclito, que tinha como seu arqué o fogo. E a ideia de transformação, de que tudo era constante movimento e transformação, o devir, e de que a natureza é um eterno fluxo, certo? Um eterno contínuo. E aqui temos Protágoras, um sofista, que, salvo engano, ele não tinha um arqué, ele já é da época da filosofia socrática ou antropológica. Ele acreditava, como os sofistas em geral, que a verdade ela é mutável, ela depende do senso comum de um determinado povo. O que pode ser para mim uma coisa, para você pode ser outra coisa. Nós temos culturas diferentes, métodos, perspectivas diferentes. E aqui temos Filolau, que veio na época da escola pitagórica. Agora sim estamos no pré-socrático, estamos aqui logo após a escola jônica. Para ele, o arqué, juntamente com Pitágoras, são os números. Alguém não entendeu essa questão? Acredito que sim. Essa daqui tá fácil, essa aqui tá supimpa. Se tiverem qualquer dúvida, podem falar aqui conosco. Vou passando aqui para a quinta questão. O Magno tá viajando aí. Boa, Magno. Você nunca estudou sobre mitologia árabe, não, professor? Na mitologia árabe, eles têm o gênio dos elementos. Aí Frit representa o gênio do fogo e do inferno. E tem outros também, né? Mas, como falou de axé de fogo, aí eu lembrei. Questão 5, elaborada de novo pelo Filipão. Relacione de forma correta os filósofos pré-socráticos com as respectivas frases que sintetizem suas ideias. Frases. 1. Tudo são números. Pitágoras, né, gente? Escola pitagórica, tudo à nossa volta são números e medido por razões matemáticas. Lembrem do 1 e do ponto. Número 2. O elemento que dá vida e está em tudo é a água. Como o Felipe já bem disse na questão anterior, quem falava sobre isso era Tales de Mileto, o primeiro pré-socrático que tudo vem da água. Lembrem da história que o professor sempre conta, que é que quando o corpo morre, ele perde a água. Então, dessa aritmética, ele sintetizou isso. Número 3. Tudo é fluxo, assim como crepitar de uma chama. Lembrem de Heráclito. Lembrem também da palavra chama, que o Felipe botou muito bem, que nos remete ao fogo, que é justamente o movimento. Nada é imutável. E número 4. O A é o princípio das coisas que existem e dos seres que vivem. Só resta uma que é Anaxímenes, que para ele a arqué principal era o A, justamente por dar movimento a tudo. Então vai ficar aí, correto, 3, 4, 1 e 2. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? A gente conversou muito, né? A gente fez até uma tabelinha para vocês. Acho que não tinha muita dúvida aqui, não. O Mário está dizendo, na Índia, a Shiva representa a água e a fertilidade. Show, é mesmo. Show. Pode seguir, vamos nessa. Vai dar bom. Vamos lá. Sexta questão. Gente, eu busquei aqui sintetizar como é que eu falo? O ligamento, a associação das crianças com a filosofia, certo? A característica lúdica, frequentemente, é associada a crianças. Com base nisso, assinale a alternativa que associa melhor a semelhança de uma criança e um bom filósofo. Pois filosofia também é divertido, pessoal. Não é só pegadinha. Vamos lá. Letra A. As crianças estão em constante movimento. Assim, Heráclito as comparou com a natureza em constante transformação. Heráclito nunca tinha falado sobre crianças. Ele fala sobre o cosmos, sobre a natureza. Ele é da escola jônica ou milesiana, tá certo?
Letra B. Crianças que querem aprender alguma coisa perguntam ingênua e diversas vezes o porquê de algo, tendo uma admiração pelo que não conhece. Muitas vezes, quando a gente aborda filosofia, a gente fala justamente que o filósofo é uma pessoa que consegue admirar tanto aquilo que ele não conhece, mas principalmente as coisas que ele já conhece, buscando novas perspectivas, novos meios de conhecer aquilo que ele julga conhecer. Porque quando você fala, eu me conheço, peraí, Heráclito pode até te lembrar, você está em constante transformação, então será que não tem mais de você para você conhecer? A gente está sempre nessa eterna busca, né, de aprendizado sobre nós mesmos, conhece-te a ti mesmo, já diria Sócrates pela boca de Platão, pelos escritos de Platão, melhor dizendo. Letra C, as crianças são imutáveis em suas opiniões. Já pode parar por aí, né, mas quando querem algo de forma única e constante, diria Parmênides. Tá certo a ideia de Parmênides, mas eu acho que isso não tem nada a ver com crianças. Letra D. As crianças, assim como filósofos que revolucionam sua própria época com determinada conclusão ou questão a ser respondida, se indignam facilmente buscando conhecer o mundo, majoritariamente através dos sentidos. Eu achei que isso está um pouco complexo demais para ser coisa de criança. Não que crianças não possam fazer isso, mas eu acho que não bate, sabe? Letra E. As crianças gostam de aprender enquanto andam. Eu nunca vi isso. Talvez elas aprendam enquanto andam, mas se elas gostam disso, eu não tenho muita certeza. Assim como os discípulos peripatéticos de Aristóteles. Sim, os peripatéticos são os discípulos conhecidos, né, de Aristóteles, pessoas que filosofavam enquanto andavam. Já as crianças, elas costumam correr, brincar, sujar, fazer um monte de baderna, balbúrdia. Eu acho que não tem um link muito grande, não. Resposta certa, letra B. E vamos para a próxima. Essa foi resolvida no GED, não foi? Não, eu acho que não. Não, eu busquei priorizar as que tinham... Não, foi não. Essa daí não foi no GED. É isso aqui. Peraí, mãe. Show. Vamos lá. Questão elaborada pela monitora Manuzinha. A necessidade de entender o mundo a partir de explicações racionais, com a apresentação de provas incontestáveis e de argumentos bem formulados e com boa base teórico-racional, colaborou para o surgimento da filosofia. Como sabemos, a filosofia deu-se origem na Grécia Antiga. Alguns fatores foram de suma importância para seu surgimento. Abaixo marquei a opção que corresponde a alguns dos fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia na Grécia. Inclusive, a gente falou disso muito no GED, falou disso muito no grupo do WhatsApp, e que a gente sempre ficava repetindo as mesmas coisas, que era a construção do calendário greco-romano, o uso da moeda para trocas comerciais e as viagens marítimas pelo sincretismo cultural. Por que a gente não coloca muito sobre mito, religião, essas coisas? Porque isso já tinha justamente antes da filosofia, era justamente uma forma de explicar os fenômenos que aconteciam. E aí surgiu a filosofia para explicar esses fenômenos de forma racional. Então, por isso que a gente não coloca isso como motivos para o surgimento da filosofia na Grécia. Alguém tem alguma dúvida? Não, lembre também da história de que a poesia, né, ela remete muito aos mitos. Volta aí, Felipe, por favor. Enquanto eu acho que está tudo ok. Essa aqui. Poesia, invenção da moeda e invenção da política. A invenção da política foi a questão do surgimento da democracia, né? Ok, tudo ok. Beleza. Quem ficou em dúvida sobre eu não ter resolvido uma questão ou outra que está na prova no GED, é porque eu priorizei no GED, tanto por causa do tempo, né, já que a gente tem um tempo que a gente acorda em grupo, o fato de que eu priorizei as questões que tinham maior texto para que a gente abordasse no GED. Então, as que são mais complexas, a gente resolve no GED, as que eu acho que vocês conseguem desenrolar, eu deixo sem abordar, caso a gente não disponha desse tempo. Então, vamos lá para 8. Questão elaborada pelo queridíssimo egrégio monitor Rafael Barreto, acerca da filosofia da antiguidade. Enumere de 1 a 4, em ordem cronológica, seus períodos. Vamos lá, Joaquim, vamos lá. Onde 1 é o primeiro período e 4 é o último. Temos antropológico, temos helenístico, sistemático e pré-socrático. O que são isso? O que é isso? O que é isso? São os 4 subperíodos da filosofia da antiguidade. Se eu falasse dos grandes períodos, seria antiguidade, medievo, moderno, contemporâneo. Como a gente está dentro da antiguidade, a gente chega nesses 4. E neles a gente tem o pré-socrático, que vem antes de Sócrates. A gente tem
o antropológico, a gente tem sistemático com Aristóteles e o helenístico, por fim. Então, a gente vai ter aqui, em ordem cronológica, onde está o número 2. Peraí, a opção A está como certa. Vamos ver qual é a 2? Tá certo isso? Ó, de 1 a 4 com a ordem cronológica. Tá certo. O 2 é o antropológico, é o segundo período. O 4 sim, confundi o aqui. 3 é o sistemático e o 1, tá correto. Pronto, até eu me confundi nessa, PV. É isso mesmo, né? 2, 4, 3. Nossa, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é um teste psicotécnico. Nossa, dó de vocês. Quem é o professor que vocês têm? Bebendo do próprio veneno, viu, Felipe? Essa jogada foi no papel e uma canetinha, viu? Para ir anotando, porque na prova não dá não. Que isso, vamos lá, Rafael, passa para frente. Professor, Você deve ter sentado esperado, Felipe. Eu estava esperando por isso. Um papelzinho aqui com as questões, ó. Você está para ver aí. O rascunho. Só para o senhor ter ideia, eu ia falar até para. Ainda bem que eu passei dessa fase. Essa questão aí, dá para a gente estudar, mas isso é pegadinha, professor. Pelo amor de Deus, nos ajude. Foi o monitor de vocês que fez, viu? Rafael, me ajuda, cara. Vetado, vai, Rafael. É uma questão fácil. Eu só faço questão fácil. As difíceis é com a Bianca. Vou aqui para a nona. Acerca do pensamento de Tales de Mileto, marque a opção incorreta que caracterizam as condições históricas para o surgimento da filosofia na Grécia. Praticamente a mesma questão que eu falei na passada, e com a diferença que você tem que marcar a incorreta. Então, corretas são: viagens marítimas, pelo sincretismo cultural, invenção da escrita alfabética, justamente para colocar no papel o que era dito e protagonizado pelos filósofos da época, invenção do calendário, já foi falado, e surgimento da vida urbana. Justamente pelo no meio urbano, na polis, é que tinham justamente as trocas filosóficas entre os cidadãos gregos. E, professor, eu não sei se o Rafael Lobo está aqui ou não, mas ele tinha uma dúvida que eu achei até pertinente sobre o item ser incorreto, mas eu não sei se ele está aqui ou não. Tá, pelo menos eu acho que eu sei, deve ser a dúvida dele, porque eu acho que acho que foi com ele que eu já conversei sobre isso, não lembro se foi com ele. Enfim, essa parte da colonização é no sentido de os gregos terem sido colonizados, e não dos gregos colonizarem, entendeu? É por isso dessa questão, acho que caiu outra parecida no simulado. Aí quando eu estava conversando sobre o simulado, aí eu conversei com algum aluno, mas eu confesso que eu não lembro qual era a turma, sobre isso, por isso que essa foi a dada como incorreta. Beleza, Rafa? Pois foi justamente nesse sentido. Foi na aula, né? Pronto. Aí também eu tinha falado em sala de aula, aí tá ok, essa questão para mim, não, acho que não precisa anular, não. Tranquilo. Na verdade, professor, lembra até que você falou da história da colonização, que durante a colonização, na verdade, eles acabavam, na verdade, fazendo o sincretismo das culturas. Eu lembro bem de você falando disso no dia que a gente foi corrigir o simulado. Isso, exatamente. Que ele era diferente dos outros, porque os outros povos, né, chegavam, dominavam e destruíam tudo. Você vê muito isso em filme. E os gregos e os romanos foram bem mais inteligentes. Eles tinham essa questão do sincretismo. Boa, Vinícius. Para você, para variar, aluno de excelência. Top, top, top. Show. E com papelzinho na mão. Vamos lá. E, gente, só para quem estiver perguntando alguma coisa para mim na hora que eu estiver apresentando, como eu estou apresentando, eu não consigo acompanhar o chat. Então, Rafael e Sidney, conto com vocês aí para me dizer no microfone, ou até mesmo você mesmo, pegar o microfone caso você possa. Beleza. Questão número 10, elaborada pela Elaine Brito dos Santos, nossa querida colega monitora. Sobre filosofia, podemos afirmar. Afirmativa 1. Busca a essência das coisas? Certíssimo. Afirmação 2. Só se obtém as respostas quando se esgotam os questionamentos. Tô pensando aqui sobre isso. Filosofando, só se obtém as respostas quando se esgotam os questionamentos. Acho que os questionamentos nunca se esgotam, mas acredito que sim.
o que não tá, como é que fala aquela frase, né, de saber popular? Aquilo que não tem solução resolvido está. Afirmativa 3. Se usa da razão na busca pelo conhecimento. Sim, sim, sim. Afirmação 4. Até agora, todas estão corretas. Afirmação 4. Surge a partir da insatisfação dos gregos para com explicações tradicionalistas? Certamente. Vocês lembram da escola jônica, né? Tales de Mileto, o primeiro filósofo para o Ocidente, onde ele, insatisfeito com as explicações mitológicas, chega lá com a famosa mãe de todas as ciências, a filosofia. Afirmação 5. Análise racional da existência humana. Certamente, a gente usa muito da razão, a gente racionaliza, sistematiza, pensa e vai numa dialética, numa experiência em grupo, naquela conversa de praça, na ágora grega, buscando as respostas para a existência. Então, todas as afirmações estão corretas. Letra C é a escolhida, tá certo? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, vou passando aqui para 11. Por mim, eu acho que foi ok a explicação. Oi, Abraão, seja bem-vindo, meu amigo. Não tem problema no atraso, não. Show. A Artemisa não te descarregou. Beleza, show. Olha só. Vamos lá. Questão 11. Assinale a alternativa correta. Escolha uma opção. A. Além de Tales de Mileto, podemos ainda mencionar Heráclito, cujo princípio era o átomo, o movimento. Está errado porque o princípio de Heráclito era o fogo, como a gente já bem disse. O átomo era de Demócrito e Leucipo. Pitágoras, que afirmava ser um número o princípio de todas as coisas, correto. E Leucipo e Demócrito, para quem o princípio era o fogo. Errado porque era o átomo. Letra B. O nascimento da filosofia, portanto, pode ser entendido como um novo modo de pensar que se diferencia do mito, de uma visão de mundo única que se formou a partir de narrativas que eram transmitidas oralmente de geração para geração. Correto, foi justamente o que eu falei na questão passada, que os mitos eles eram tentativas de explicar fenômenos que a população da época não entendia muito bem como funcionava. E a filosofia entrou em ação justamente para explicar esses fenômenos de forma racional. Letra C. A religião era apresentada com sistemas teóricos escritos, livros sagrados, sacerdotes e aceita por toda a população que nela acreditava e a concebia como verdadeira. Não era toda a população que acreditava, mas sim uma grande parcela, porém não era toda, por isso está falso. Letra D. Por muito tempo, o pensamento mítico não foi suficiente para organizar, explicar e significar o mundo. Porém, o pensamento filosófico, enquanto um pensar conceitual e reflexivo acerca da realidade, busca ordenar, explicar e significar a simplicidade do cosmos e a diversidade dos seres. Essa eu discordo. Pois Não, professor Rafael. Essa aqui, o que está errado é porque diz assim, ó, por muito tempo o pensamento mítico não foi suficiente para organizar e explicar e significar o mundo. Na verdade, os mitos, eles, de acordo com Hegel, tardaram o surgimento da filosofia exatamente porque as pessoas se conformavam com o pensamento mítico. Então, durante muito tempo, os mitos eles serviram para explicar a origem do universo e dos deuses, né? Cosmogonia e teogonia, e daí porque talvez a filosofia tenha sido atrasada, o surgimento dela, como quer Hegel, né? Que a gente já falou sobre isso. Então, realmente, o pensamento mítico ele foi suficiente para muito tempo para explicar o mundo. Então, esse não torna o D errado. O Vinícius está de discordo, quer falar, cara? Eu disse assim, porque quando você coloca aí na questão, ele coloca aqui, né? Por muito tempo, tal o pensamento. Só que ele fala que, cadê a resposta que ele coloca aqui como verdadeira? É dizendo que. É a B, tá aí, ó. Ele fala que o mito, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, que era uma visão única do mundo. Ele só tinha uma visão do mundo. E não era. Assim, o mito, assim como a filosofia, ele tinha várias visões do mundo. E não uma visão única. Não, mas ele não está falando de filosofia, não está falando do mito, está falando da filosofia, ó. Mas nem a filosofia, nem o mito tem uma visão única do mundo. Ó, o nascimento da filosofia, portanto, pode ser entendido como um novo modo de pensar. Isso aí eu acho que é até um trecho da Marilena Chauí, se eu não estou enganado. Aí o nascimento da filosofia, portanto, pode ser entendido como um novo modo de pensar que se diferencia do mito, certo? De uma visão de mundo única que se formou a partir das narrativas que eram transmitidas oralmente de geração a geração.
Mas o que é que tá o problema? Essa questão da visão única? Porque é o seguinte, aí, assim, essa parte aí depois da vírgula, eu acho que ele, é como se ele estivesse falando do mito, né? Que o mito seria uma visão de um mundo única, né? Que pelo menos para poder fazer sentido com o restante da frase, ele está descrevendo o mito. Só que o mito, ele não tinha uma visão única do mundo. Ele tinha cada mito dava uma origem diferente, assim como a filosofia. Cada filósofo pensou de uma forma diferente, não pensou de uma forma única, entendeu? Entendi, mas aí aqui tá. Aqui na questão diz respeito ao mito grego, né? Deixa eu ver o enunciado aí rapidinho. O Felipe, sobe um pouquinho para mim, por favor. Porque ele está falando, só assinar a opção correta. É que a gente estava estudando, né, a nossa filosofia, esse é o grande problema do nosso sistema de ensino, né? Que a gente ensina a filosofia ocidental, que tem como berço a Grécia. Inclusive, a questão mitológica que a gente estuda é a mitologia grega. E a mitologia grega tem essa visão única a partir do momento que eram muito aceitos os mitos gregos. Tanto é que até hoje a gente conhece, sabe, Vinícius? Tanto é que o surgimento, né, da Terra, né, com Gaia, Urano, aquela história que eu já conversei com vocês, era uma visão única e era aceito, e é aceito até mesmo, durante muito tempo foi aceito. Assim, eu não vejo problema, assim, eu não vejo problema nessa questão, não. Ela foi resolvida em algum canto, meninos? O Rafael e Felipe? Não que eu me recordo, professor. Deixa eu lhe dizer qual foi a primeira dúvida que eu tive dessa questão, porque assim, foi uma besteira, mas aquele negócio, que não sei se é porque eu estudo muito para concurso, e a gente se pega nos pequenos detalhes na questão, quando ele colocou que foi o nascimento da filósofa. Ninguém estudou nem filósofo, a gente só estudou os filósofos. Pronto, não. Eu ignorei isso aí, li como filosofia, o resto da questão, tá? Até porque, assim, eu não imaginei que fosse pegar nesse ponto aí, certo? Mas eu me peguei nessa questão da visão, de uma visão do mundo. É porque, assim, eu peguei uma como única. Entendi. Professor, só uma contribuição. É porque aqui ele não está dizendo que é uma única visão. Ele diz assim, portanto, pode ser entendido como um novo modo de pensar. Não é um único modo de pensar, é um novo modo de pensar. Ou seja, ele não está negando que não existam outros. Entendi. Eu não entendi que fosse uma única visão. Então, ele diz, como um novo modo de pensar, que se diferencia do mito, de uma visão de mundo, que não é única, é de uma visão de mundo. O mito, ele tem várias formas de ser contado, a história do mundo, mas é sob a perspectiva de um mito. Então, eu particularmente não vejo contradição, assim, eu entendi nesse caminho. Show, valeu, Socorro, para você ver, né, como é a interpretação. Realmente, a base do ser humano tem que ser a comunicação. Obrigado, Socorro. Aí, Vinícius, essa aqui, se eu não tenho quase 100% de certeza, é um trecho do livro da Marilena Chauí. Eu já tinha cobrado essa questão em outras turmas, eu não anulei. Aí eu vou manter, mas eu entendo. Agora, sim, essa parte de filósofa, todo livro que você vê filósofa, pode ler como filosofia. É porque os filósofos chamam a filosofia, muitas vezes, de filósofa para dar ideia de ciência. Mas filósofa... Deixa eu ver se essa questão foi questão de concurso. Baixa aí para mim, Felipe, um pouco, por favor. Que eu acho que foi questão de concurso. Baixa aí para mim. Foi, ó. Tá aí, ó. Foi dessa questão desse concurso aí. E realmente ela foi mantida. Por isso, ô Vinícius, eu não vou anular não, mas eu entendo essa tua parte e entendo como a Socorro já interpretou de outra forma. Paciência, vamos para frente. Para frente, pode ir, show. Mas valeu, Vinícius, valeu a contribuição. O Vinícius tem um ponto lá do mito, né? Então, mesmo que se eventualmente ele tiver errado essa, certamente ele vai ficar com 10 ainda. Joaquim, você quer falar alguma coisa? É porque o Joaquim levantou naquela hora a coisa, não foi? Ah, tá bom. Não, tá tranquilo. De boa, de boa. Pois vamos lá. Questão número 12, fiquem à vontade, podem ir perguntando, adorei a contribuição do Vinícius, continuem assim. Leia as afirmativas a seguir e indique a alternativa incorreta. Vamos lá, a gente está na questão 12. Escolha uma opção. A arqué para Pitágoras de Samos eram os números? Está corretíssimo. Pitágoras de Samos
números, certo? Ele era um matemático exímio, matemático, criador do termo filosofia, filósofo. Letra B. A arqué para Tales de Mileto era água, certamente. Nosso primeiro filósofo aí da filosofia ocidental. Para sua arqué era água. Letra C. A arqué para Heráclito de Éfeso era o fogo? Sim, sim, sim. E de Parmênides, né, que o contrapõe, era o eterno, o imutável, o ser e o não ser. Letra D. A arqué para Anaximandro de Mileto era o infinito e indeterminado? Sim, que era o apeiron, né, como a gente chama. E aí eu peguei esse termo apeiron para fazer uma pegadinha aqui com vocês e coloquei na letra E. A arqué para Anaxímenes de Mileto era o apeiron? Não. Anaxímenes tinha como arqué o ar, porque ele acreditava que o mundo se formava do ar. Ele discordou de Tales de Mileto e falava que as pessoas não podiam ter a água como o elemento primordial, justamente porque dentro da água, que seria a fonte de toda a vida, a pessoa pode se afogar e morrer, enquanto o ar é essencial para a gente respirar. Portanto, a letra E está errada. Anaxímenes tinha como arqué o ar, e não o apeiron. Show? Vamos lá. Questão 13. Antes, alguém tem alguma dúvida sobre a 12? Se não tiverem, dole 1, dole 2, dole 3. Passando aqui para o 13. Bem tranquilo, né? Essa questão de arqué, tinha a tabelinha, tinha tudo. Aí a Paula, quase bati no Felipe por causa dessa questão, eu ainda estava errado. Pô, perdão aí. A Paula ficou com o ranço da gente na hora da prova. Vamos lá. Questão 13, elaborada pela Laura. Desde quando foi criada, a filosofia apresenta vários traços marcantes e que até hoje se encontram presentes nos costumes da nossa sociedade atual. Entre eles, letra A. Tendência à racionalidade, justamente por a gente tentar explicar não só os fenômenos, mas vários acontecimentos naturais por meio do uso da razão. Letra B. Aceitação de explicações pré-estabelecidas. Totalmente errado, vulgo, senso comum. Acho que a principal, na minha opinião, característica da filosofia é justamente não aceitar essas explicações pré-estabelecidas e sim buscar a verdade por meio da razão. Letra C. Forte ligação com a religião. Errado também. É totalmente separado da religião, porque aqui a gente não se utiliza de dogmas. A gente se utiliza da razão. E letra D. Tendência à aceitação e ao debate. Tendência ao debate, correto, mas tendência à aceitação é justamente o senso comum, e a gente já viu que não é isso. Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tem nenhuma dúvida, podem falar que eu vou aqui para 14. Sidney, você quer contribuir? Tudo ok. Pode acelerar para ele até a segunda chamada, galera. Beleza, gente. Isso aqui é a primeira chamada. Agora que a gente está terminando a primeira, vamos lá encerrar com a questão número 14, elaborada pela Laura, nossa querida colega. Sobre os mitos. Escolha uma opção, só uma, tá certo? Vamos lá. Primeira, letra A. Existiam como forma de explicação os mitos, tá certo? Existiam como forma de explicação através dos deuses e dos fenômenos da natureza, como, por exemplo, o porquê do fogo, o nascimento, ventos e trovões. O mito ele explicava todas as causas naturais e todos os acontecimentos da vida cotidiana, certo? E quem explicava os mitos, era justamente o não mitógrafo, porque não existia esse conceito na época, mas o poeta Rapsodon, uma pessoa intelectual que difundia a cultura e os mitos através da oralidade, majoritariamente da oralidade. Letra B. Procura o mito procura explicar a cosmologia e antropocentrismo? Não. O mito ele justamente explica o quê? Fenômenos naturais, causas do cotidiano, enquanto quem explica a cosmologia fica mais para os pré-socráticos e o antropocentrismo, eu diria que fica mais para os socráticos ou até mesmo a filosofia moderna. Letra C. Mito refere-se indiretamente a uma narrativa racional, usou razão, tendencioso, compreendida como verdadeira, mais tendencioso ainda, que dá conta de explicar a origem de tudo. Pois é, gente. Letra C, nananina não. E letra D, força do mito não se consolidou com as narrativas contadas pelo poeta Rapsodon. Por que essa estaria errado? Porque justamente a gente tem o quê? Mitos que perduram até hoje, como espantar a visita colocando uma vassoura de cabeça para baixo, a questão da chinela virada, da manga com leite, e por aí vai. Temos como resposta correta a letra A. Alguém tem alguma pergunta na questão 14?
Felipe colocar a vassoura na porta e tal, isso não é mito não, tá? Isso é senso comum. Que é diferente de mito. Vou confundir o conceito aqui. O mito, ele é uma narrativa poética de um tempo longínquo visando a cosmogonia até a teogonia. Beleza? Mal, gente. Gafe. Beleza. Monitor também é aluno, estamos todos aprendendo. Vinícius aí que me diga. Futuro monitor de filosofia. Agora a gente vai para a segunda chamada. Show, galera. Enquanto a primeira chamada estava tranquilo, né? Meus parabéns aí pela maioria da turma. A média de vocês ficou muito boa, parabéns. Vamos agora para a segunda chamada aí, ver o que vai acontecer. Professor, eu queria só tirar na verdade, nem sobre a prova em si, é sobre a nota, né? Por exemplo, eu tirei 77, algumas coisas por cento, né? O meio ponto dá 8, só arredonda para 8,5? Não, geralmente não, Joaquim. Geralmente é assim. Se tu ficou, eu arredondo a segunda casa decimal, tipo 8,73. Aí eu boto 8,7. Aí 8,78. Aí eu boto 8,8, entendeu? Eu só arredondo 0,1 no máximo. Ei, professor, é esse. Como é? Tem nota 100, professor? Tem nota 110 e nota 100. Qual é que vale? Tem nota semi-10? 110. Ah, tá. Não, é 100 mesmo. É 100. 110 é 100 que vale, né? Não, é. Show. Como o Rafael iniciou a outra, eu vou iniciar essa daqui e a gente vai revezando, tá certo, Rafael? Tranquilo. Vamos lá. Começando pela questão 1, elaborada por mim mesmo, querido Felipe Ramos Saraiva, com o Antônio na frente. Lê as afirmativas a seguir e indique a incorreta. Acho que foi a mesma questão que a gente já viu, não era não? Mas vamos revisar, né? Letra A. A Arqueia Paranaximandra. Por conta do tempo, essa a gente já viu. Perfeito. Cara, eu tô chateado de não ter colocado a do fisiculturista, ó, na primeira chamada. Muito. Vale quem essa Lara Matos com... Muito boa. Vamos lá, questão 2. Porque da aluna, porque a gente fez isso no semestre passado, a gente pediu que alguns alunos mandassem questões. Foi legal. Vamos lá. Questão elaborada pela aluna do semestre passado. Os mitos fazem parte de muitas culturas ao redor do mundo, desde a antiguidade. A mitologia pode ser definida como... Escolha uma opção. Letra A. O estudo da produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. Não, né, gente? Ele é justamente a contada de narrativas fantásticas que explicavam, como eu tinha acabado de dizer, os fenômenos naturais e acontecimentos do cotidiano. Isso. Letra B. Conjunto de narrativas fantásticas de teor simbólico que procura explicar a origem do mundo e de todas as coisas. Certíssima, letra B. Letra C. O conhecimento tido como verdadeiro por uma parcela da sociedade sem comprovação científica. E professor? Não, porque ele tá falando dos mitos, né? Aí ela tá falando assim, quando eu botei, a mitologia pode ser definida como. Então, é uma definição do mito, o conhecimento tido como verdadeiro por uma parcela da sociedade sem comprovação científica. Isso aí é mais a definição de senso comum, de conhecimento vulgar do que mitológico. Perfeito. Letra D, o conhecimento aprofundado, com o conceito do mito, né? A mitologia pode ser definida como o conhecimento aprofundado de prática sistemática e de caráter objetivo. Não, essa seria justamente a definição do conhecimento científico, certo? Da episteme, da epistemologia. E, então, é isso, correto. Letra B, obrigado, professor. O monitor aqui vai revisar os conceitos de mito e senso comum. Vamos lá para a questão número 3. Alguém tem alguma dúvida? Show. Vai lá, Rafael. Boa. Questão 3, elaborada pela Laura.
O surgimento da filosofia é um tópico que sempre despertou bastante interesse nas sociedades já existentes. Assim, pode-se entender que ela surgiu a partir de: escolha uma opção, letra A, de quando se deu conta que a verdade não era secreta ou misteriosa, mas sim poderia ser conhecida por todos por meio do raciocínio, que é o mesmo em todos os homens. Correto, que a gente já falou, que antes eram os mitos que explicavam os fenômenos, e veio a filosofia para dizer que não, aquilo não era totalmente verdade, que a gente tinha que usar a razão para entendê-los. Letra B. Do abandono gradativo das explicações dadas pelo racionalismo e a busca por um conhecimento seguro. Errada, porque as explicações não eram dadas pelo racionalismo antes, ela veio justamente com a filosofia. As explicações eram dadas justamente pela aquela passagem de geração em geração, pela oralidade. Letra C. Pela força, do conhecimento, do conhecimento irracional da ordem do mundo ou da natureza, dom de cosmologia. É errado também, né? Conhecimento irracional já por si só mata o item. E letra D, do momento em que tentou se mostrar à humanidade que o mundo era perigoso e cheio de monstros como a mitologia pregava. É errado também, porque isso é apenas um mito que contavam antes. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que eu não consegui ler quem foi que levantou a mão. Jaiane Pinheiro. Pode falar, Jaiane. Não sei se ela levantou a mão sem querer. Pode ter sido, professor. Então eu vou baixar a mão dela. Não sabe nem que dá para baixar. Baixei. Se quiser falar, pode falar. Show. Pode continuar, Rafa. Próxima questão, Filipão. Vamos lá. Questão elaborada por mim mesmo. Quais são os 4 grandes períodos da história da filosofia, hein, meus doutores? Vamos lá. Temos aqui a letra A, períodos mitológico. Não, já vamos eliminar por aqui que período mitológico não existe. Físico, racional e científico. Isso foi só para você já eliminar a primeira. Períodos da antiguidade, renascentista, moderno e contemporâneo. Não, pode gente. Passar, Felipe. Pode passar. Pode passar? Pode, foi igual. É igual. Tá bom, só para lembrar que os da letra C são justamente os grandes períodos da filosofia, tá, gente? Enquanto o período certo seria... vamos lá. Pré-socrático, socrático, sistemático e helenístico. Opa, não, confundindo tudo. Grandes períodos, letra C, pequenos períodos da antiguidade, aqui na letra D. É isso mesmo. Aí, na próxima prova, eu ia cobrar meu ponto, que já estava diferente. É porque vocês me deixam nervoso. Obrigado. Vamos lá, gente. Questão 5, já que eu ainda não fiz nenhuma, basicamente. Sobre a filosofia, podemos afirmar. Questão elaborada pela monitora Elaine. Afirmativa 1, busca a essência das coisas. Opa, a gente já fez esse, não foi? Ou não? Lembro não. Já fez essa? Acho que não. Não, é diferente. Mas tinha uma parecida. Afirmativa 1, sobre a filosofia podemos afirmar. Busca a essência das coisas? Certo. A primeira está certa. Só se obtém as respostas quando se esgotam os questionamentos. Até aí, temos 2 certas. Se usa da razão na busca pelo conhecimento, certamente que sim. Até aqui 3 certas. 4ª, surge a partir da insatisfação dos gregos para com as explicações tradicionalistas. Perfeito, já temos as 4 certas. E 5, análise racional da existência humana. Acho que a gente fez essa questão agora há pouco. Todas estão corretas. Mas eu não lembro ter feito essa, não. Vai, depois. Déjà vu, então. Mas aqui, gente, resposta certa é letra C. Eu jurava que tinha feito. Pronto, vamos lá. Vai lá, Rafael. Posso ver se eu não tenho mais certeza, não, porque eu já fiz tanta questão hoje que só Deus sabe. Pronto, ó, Larissa confirmou aqui que eu não tô doido. Pronto, pode ir, Rafael. Obrigado, Larissa. Questão elaborada por mim mesmo, fácil como sempre. A filosofia é uma área de estudos crítica e analítica, que oferece a oportunidade de entrar em contato com as correntes de pensamento que moldaram o mundo. É a chance de estudar com profundidade e ler sobre a essência do homem e a formação das sociedades. A partir disso, assinale as alternativas corretas sobre o começo da filosofia. Alternativa 1.
A palavra filosofia vem do grego philia, amizade, e sofia, sabedoria, significando amor à sabedoria, respeito pelo conhecimento. Totalmente verdade. Número 2. Pitágoras de Samos foi o filósofo que cunhou a palavra filosofia. Correto também. Apesar de não ter sido o primeiro filósofo da parte ocidental, foi o que denominou a palavra filosofia. Número 3. A verdade e a sabedoria pertenciam aos deuses. Nós, humanos, poderíamos chegar nela a partir do uso da razão. Correto também. Para os primeiros pré-socráticos, a verdade absoluta pertencia apenas aos deuses, mas nós poderíamos chegar a ela por meio do uso da razão. Número 4. Suas características são tendência à racionalidade, tendência à argumentação, capacidade de generalização e capacidade de diferenciação. Correto também, foi naquele primeiro slide do professor, logo no comecinho do semestre, que a gente falou que na pod, justamente pelas discussões que eles tinham, eles aprimoraram as habilidades de debate, de racionalidade, de argumentação, generalizando e diferenciando diversas coisas. E número 5, o legado filosófico grego pode ser caracterizado pela capacidade de pensar e conhecer. É a mesma em todos os seres humanos. Aí abaixa só um pouquinho, Felipe. Pronto. É a mesma em todos os seres humanos, e o conhecimento só é verdadeiro quando explica racionalmente seus objetos. Correto também, a gente já bateu demais nessa tecla, então, resposta correta, todas estão verdadeiras. Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente passa para a próxima. Por mim, tudo ok. Show? Caso o Cidinho não esteja entendendo, professor, quando a gente fala de questão fácil, questão difícil, é uma interna que a gente tem com a Bianca, mas aí só quem participou do GED de revisão vai entender. Ah, é? Não, não entendo mesmo, não. Então vamos lá. Questão 7. Elaborada pela Maria Clara Moraes, aluna do semestre passado, muito provavelmente. Com base no seu conhecimento sobre as diferenças entre mito e filosofia, assinale o item correto. Não vale dizer que você não sabe nada, tá? Você tem que analisar aqui as diferenças entre mito e filosofia. Então, letra A filosofia, diferente do mito, admitia contradições e afirmava que os mitos estavam corretos, visto que eram narrativas poéticas que se seguiam o pensamento sagrado e fantasioso. Não. A filosofia, ela não admitia contradição, né? Enquanto ciência epistemológica, o conhecimento que usava a razão. Mas o mito, sim, ele detinha aqui das narrativas poéticas e geralmente se seguia do pensamento sagrado e fantasioso da época. Letra B, que seria a correta, a filosofia, por sua vez, pensava na totalidade do tempo e, diferente do mito, não aceitava contradições e desmentia os mitos. Ou seja, a filosofia segue a linha da razão e do pensamento lógico para estudar o universo e tudo o que acontece. A B está correta aqui, vamos para C. A filosofia narrava de maneira poética e fantasioso, já pode encerrar por aqui, o nascimento e o sentido de tudo que existia no universo. E também criavam histórias sobre os deuses e castigos aplicados por eles. Isso aqui é mito e mitologia. Letra D, o mito é uma cosmologia? Não, que é justamente o estudo do cosmos. Mito não é estudo do cosmos, ele é uma teogonia, mas cosmologia, não. Ou seja, estudava o universo e seguia a razão e o raciocínio lógico para explicar os fenômenos da época? Não, D está errado. Letra E, ao falar sobre filosofia, é importante ressaltar que esta é uma cosmogonia, ou seja, estudava a origem do universo de maneira fantasiosa e não racional. Isso aqui, ó, teogonia, cosmogonia, gonia que é nascimento, gonia que é criação, surgimento, é mitologia. Filosofia aqui às vezes é método, muitas vezes é sem contradição, é uso da razão, é buscando, perguntando, buscando a essência, tá certo, pessoal? A resposta aqui é letra B. E a gente vai aqui da questão 7 para a questão 8. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma. Pois vamos lá. Questão 8. Vai lá, Rafael. Está elaborada por mim de novo. A frase exposta foi dita por ninguém menos que Sócrates, o pai da filosofia. Assim, marque as assertivas em V ou F para as proposições sobre o começo da filosofia na Grécia. A. A filosofia busca a essência de todas as coisas. Se utiliza de perguntas para chegar a ela, sabe-se que chegou ao fim quando não tem mais nenhuma pergunta para se fazer. Correto. Maiêutica socrática aqui.
E aqui é a busca pelo conceito, né, que Sócrates tanto queria. Sócrates queria achar o conceito das coisas. O conceito se chega exatamente com essa parte. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Chega uma hora que dá a resposta que não tem mais pergunta. E o conceito para Sócrates é uma verdade absoluta, que tem que valer em qualquer século, em qualquer tempo, em qualquer espaço. Perfeito, Rafa. B. Aceita ideias pré-estabelecidas, isto é, valida o conhecimento a partir do senso comum. Falso, nenhum filósofo aceita o conhecimento a partir do senso comum, somente a partir do uso da razão. Letra C. A verdade pode ser encontrada por todos nós através da reflexão filosófica. É relativa e não pertence a ninguém. Falso, porque, como o professor bem disse, a verdade para Sócrates era absoluta. Letra D. O poeta Rapsodo, segundo a crença da antiguidade, era uma pessoa escolhida pelos deuses que lhe confidenciavam os acontecimentos passados e lhe permitiam que visualizasse a origem dos seres e de todas as coisas, sendo o mais famoso deles Homero. Verdadeiro, o poeta Rapsodo era justamente, como o Felipe já bem disse anteriormente, era uma pessoa prestigiada na classe média grega que fazia previsões acerca do que os deuses achavam para as outras pessoas. Isso, acreditava que quando ele falava, quem estava falando eram os deuses. Os deuses contavam para eles, que eles eram escolhidos dos deuses. Justamente como alguns oráculos. E letra E, o filósofo é movido por interesses financeiros para repassar o aprendizado nas praças públicas da polis. Além disso, faz das ideias e dos pensamentos meios para vencer os competidores na dialética. Falso, esse aqui era justamente os sofistas e não os filósofos. Alguém tem alguma dúvida? Por mim, tudo ok. Pode ir para a próxima, Filipão. Você tá sem som, macho. Eu falando aqui pro vento. Vamos lá, gente. Questão 9. Estamos quase no final. Já estou um pouco cansadinho. Vamos lá. A característica lúdica, pronto, a gente já fez essa. Crianças que querem aprender alguma coisa perguntam o gênero diversas vezes porque de algo tendo uma admiração, como os filósofos, né, que admiram tanto que conhecem como que não conhecem, mas principalmente que conhecem para ter várias perspectivas, vários conhecimentos sobre aquilo, inclusive a si mesmo, que, como todos nós, estamos em constante mudança. Temos aqui, pronto, já comentamos, vamos para a próxima. Questão número 10, elaborada por mim, relacione de forma correta os filósofos pré-socráticos com as respectivas frases que sintetizem suas ideias. Frases. 1. Tudo são números. Pitágoras. Então, vamos lá. Tá. Elemento que dá vida e está em tudo é a água. Tales de Mileto. Pá. Essa já foi também. Já foi? Foi mesmo. Já. Show de bola. Rapaz, que isso. Questão 11, gente. Laura Porto, do semestre passado, ano passado, citação aqui de Marilena Chauí. O texto faz referência à influência do contato com a cultura oriental para o surgimento dos mitos e da filosofia na Grécia. No entanto, os gregos alteraram profundamente o que receberam do Oriente, tornando-se perceptível a diferença entre essas culturas, pois escolha uma opção. Letra A. Os orientais, influenciados pela razão, transformaram em astronomia aquilo que eram práticas de adivinhação e previsão do futuro. Dessa forma, inspiraram também os gregos a pensarem racionalmente sobre as situações do cotidiano. Já que ela já fala que os orientais influenciaram logo os mitos gregos, não dá para a gente pensar e associar isso logo à razão, que seria mais para a filosofia, que vem logo após a mitologia, né, tendo essa quebra com os mitos. Letra B. Os mitos orientais eram constituídos de deuses humanizados, ao contrário dos ocidentais. Já está falso, que nos ocidentais a gente teve isso com os gregos, né? Zeus, Afrodite, pipipi, popopó, ao contrário dos ocidentais, que tinham a visão dos deuses como castigadores e apavorantes. Os orientais. Orientais eram constituídos... Os mitos orientais eram constituídos como deuses humanizados. Aqui seriam mitos ocidentais. Porque os mitos orientais, na verdade, tem mais dragão, urso... sim. Eu estava pegando mais o deus castigador do Velho Testamento aqui, como uma base. Ou então os Zeus invocando aqui os trovões e soltando os cachorros. Mas tudo bem.
Temos aqui, né, ao contrário dos ocidentais. Letra C. De acordo com os orientais, a razão é um pensamento metodológico que segue regras, normas e leis de valor universal. Gente, de acordo com os orientais, a gente já não estudou orientais. Eu acho que só por isso a gente podia dar uma tirada. Mas vamos lá. A razão é um pensamento metodológico que segue regras. Eu diria que a razão é um instrumento que a gente usa dentro do pensamento, dentro do método, certo? E aí o método é que tem as regras, que tem as normas, e sobre leis de valor universal, a gente até hoje procura leis de valores universais. E a gente não... É porque a filosofia oriental, ela é muito parecida, ela é muito próxima à religião. Então, muitas vezes elas se confundem. Então, não necessariamente a filosofia oriental, ela tem a mesma pegada da nossa filosofia ocidental. Era mais para o aluno se lembrar que a gente conversou sobre isso, entendeu? De que a filosofia oriental, ela tem esse quezinho próximo à religião. E já a ocidental, não. Então, eu estaria correto se tivesse a filosofia ocidental. Perfeito. Letra D. Os gregos não inventaram a política na Grécia, já que todas as sociedades anteriores a eles conheciam e praticavam a autoridade e o governo. Falseável, né, gente? Pois a gente geralmente fala de filosofia, surgimento de política e filosofia, muito comumente na Grécia. E quando a gente fala dos romanos, é justamente dos romanos que pegaram a cultura grega para si. Letra E. Os gregos criaram a ideia da lei e da justiça como aspirações da vontade coletiva e não como imposição da vontade de um só ou de um grupo, em nome dos deuses. Assim caracteriza-se o surgimento da política inventada por eles. Tá certo? Letras correta, letra E. Show de bola. Socorro levantou a mão. Pode falar, Socorro. Professor, por favor, o senhor pode repetir essa explicação aqui entre os deuses orientais e ocidentais? Posso sim. Se você ler a mitologia grega, que aí com certeza você já leu, a gente até já conversou, os deuses são muito humanizados, né? Têm formas humanas, se relacionam com os homens, intervêm nas questões humanas. Já a mitologia oriental é mais representada por demônios, por dragão, por ursos. Ela tem mais uma pegada mais monstruosa. Os mitos orientais são mais relacionados a monstros e não necessariamente a deuses com formas humanas. Os deuses lá têm forma de monstro, por exemplo. Certo. É por isso que a gente vê muito nas festividades chinesas essas figuras, né? Isso, perfeito, isso. Ontem mesmo eu assisti um filme Mestre, um negócio assim, só viagem dessa questão mitológica oriental, esses monstros. Aí a gente procura japonês, e é isso. Boa. Nós. Questão 12. Leia as afirmativas a seguir. 1. A filosofia se expressa na busca da compreensão da totalidade do universo percebido, por meio de um princípio unificador, mesmo que este seja entendido como pura processualidade. Na minha visão, correto. Justamente. Só seja esse princípio unificador. Porque essa é a mais difícil. Vou fazer, galera. Deixa eu só explicar, que eu explico mais rápido. E essa é a mais difícil. Caiu em concurso também. Vinícius, fala na filósofa de novo, ó. É uma prova de concurso. Aí a filósofa, quando você vê a filósofa, é a filosofia. A filosofia se expressa na busca da compreensão da totalidade do universo percebido. Aqui é para você perceber que tudo pode ser objeto de questionamento da filosofia. Então, tudo que você percebe, todo que acontece ao seu redor, a filosofia ela se expressa na busca de compreender esse outro, né? Por meio de um princípio unificador. Que princípio unificador seria esse? Seria o conceito, né? Algo que tenha validade para aquilo que ela está estudando, atemporal, qualquer tempo e qualquer espaço. Mesmo que esse conceito seja entendido como pura processualidade. Esse pura processualidade é no sentido de que a filosofia ela se preocupa mais com um processo de perguntas e respostas do que propriamente com a resposta. Essa está correta. A 2 vai dizer que a filosofia se expressa como atividade especulativa, tá certo? A gente especula que o arqué é a água, é o ar, é o apeiron, na busca e na análise dos pressupostos que pretendem fundamentar a imediatidade da vida.
Então, que é bem relacionado ao princípio cosmológico, né? O época cosmológico. A filosofia se expressa como atividade de especular, ou seja, buscando e analisando os pressupostos que fundamentam a nossa vida, que é a história lá do arquétipo. Aí o próximo. A filosofia se expressa como atividade promotora do estabelecimento de relações entre todas as áreas do saber, em busca de uma possível visibilidade de todo pressuposto. Aqui é para você lembrar que a filosofia ela é considerada a ciência das ciências, porque é a filosofia que dá fundamento a todas as demais ciências. Então, as demais ciências, se quer virar ciência, se a psicologia quer virar ciência, se o direito quer virar ciência, eles têm que ter uma pegada onde? Na filosofia. Então, realmente, a 3 está correto, que a filosofia ela se expressa numa atividade de promover o fundamento, né, de todas as ciências. 4. A filosofia se expressa como uma atividade reflexiva, na intenção de acompanhar a compreensão da produção cultural humana, também está correto. A filosofia ela tem essa função de refletir sobre as questões humanas, né? Tudo a filosofia reflete. Também está correto. E a 5ª e última, a filosofia se expressa como uma atividade interlocutora do conhecimento estabelecida em forma de ciência, tematizando a sua fundamentação, a sua justificação e seu exercício. Está falando, é a mesma explicação da 3. A filosofia, então, ela fundamenta, justifica e fala do exercício efetivo da ciência. Então, a 5ª também está correta, caiu no caixão de concurso público. Beleza. Aí o Iverson está dizendo que dragão é muito utilizado por eles. Exatamente isso. Beleza, é isso. Pode ir, Rafa. Beleza. A 13ª ela é elaborada pela Bianchina. Um dos pré-socráticos, Diógenes de Apolônia, explicou o raciocínio que levou os filósofos desse período à ideia de arqué. Baixa aí, Felipe, para a gente não ler todo o texto. Eu acho que nem precisa ler o texto, viu? Pode baixar. Porque é só para relacional. Relacione os filósofos Tales, Pitágoras, Heráclito, Anaxímenes e Anaximandro a sequência numérica do arqué e assinale o item correto abaixo. Escolha uma opção. Então, número 1, fogo, Heráclito. Número 2, água, de Tales. 3, o ar, que era Anaxímenes. Apeiron, o infinito indeterminado de Anaximandro. E o algarismo 1 e o ponto de Pitágoras, de Samos. Acho que aqui já está todo mundo saturado, não é mesmo? Acho que não aguenta mais saber do arqué da galera. Chega de arqué. Então vamos lá, gente. Para a saideira, questão 14. Baseado nos seus conhecimentos sobre mito, senso comum, filosofia e ciência, assinale o item correto. Vamos lá. Letra A. Senso comum, diferente da ciência, é algo popular, não empírico, que foi criado em um meio social e marcado na sociedade. O senso comum é levado como uma verdade, por mais que não existam provas científicas que o comprovem. Certa a letra A. Letra B. A filosofia é uma narração poética. Não, está errado, que a narração poética é mito. Letra C. A ciência, como mito, vai estar... Não, ciência como mito vai estar sempre criando histórias fantasiosas? Não. Elimina a letra C. Letra D. A filosofia é uma ciência em que se baseia em fatos científicos e empíricos que comprovam suas teorias. Não de todo falso, mas também, vocês podem lembrar, a gente vai estudar ainda a filosofia medieval, onde a gente também se baseia na filosofia da fé. Então, não está totalmente correto. Dá para ser falseável a letra D. Assim, mas diga aí, professor. Vamos lá. A filosofia... Tu tá na C, não é isso? Tô na D. D. A filosofia é uma ciência em que se baseia em fatos científicos e empíricos. Empíricos vem de testagem, que comprova as suas teorias. Na verdade, a ciência é que se baseia em fatos científicos e empíricos testados que comprovam as teorias. A filosofia ela não está muito preocupada em comprovar a teoria dela, não, até porque ela entende que a verdade é toda relativa, entendeu? Então, assim, aí está definindo a ciência e não a filosofia propriamente dita. Que, muito embora a filosofia seja uma ciência, ela funciona diferente das demais ciências, né? Porque as demais ciências criam os pressupostos e vão testar para confirmar ou refutar aquele pressuposto. Já a filosofia não. Ela incomoda o pressuposto das demais ciências. A filosofia não tem pressuposto nenhum. Ô, Jaiane, beleza, sem problema nenhum. Pode ir, não tem problema não. Fique tranquilo, a gente vai já acabar mesmo. Pode ir para Filipinho. Professor, então me tira só uma dúvida. Qual a diferença da filosofia da ciência para a ciência da filosofia?
a filosofia da ciência é uma parte da filosofia que é a epistemologia, que é a filosofia da ciência. Já a ciência da filosofia é a filosofia em si, a grande, a maior, entendeu? Porque alguns dizem que a filosofia é ciência, entendeu? Perfeito. A gente pode passar depois um pouco mais. Beleza. Letra E. A ciência, assim como o senso comum, é comprovada como demonstrações empíricas, conhecimentos que foram testados, comprovados e aceitos no meio científico. E como a gente viu bem narrado, o senso comum, ele está aqui na letra A e difere da ciência. É algo popular e não empírico que foi criado em um meio social e marcado na sociedade. Então, letra E está incorreta, letra A é a resposta certa e acabamos aqui com a segunda chamada. Show! Parabéns, meus queridos monitores. Batendo palma aqui para vocês. Vocês foram muito bons, gostei. Depois eu dou o feedback individual para cada um, tá? Amanhã eu faço isso, porque hoje eu já estou morto de cansado. A Paula está agradecendo aí. O Rafael também está cansado. Show, show, show. Só tenho certeza de uma coisa, Deus está vendo tudo. Tem nada que escape aos olhos dele. Beleza, beleza. Pois, turma, então vamos ficando por aqui. A gente se vê só terça que vem. A gente continua Platão, beleza? Fiquem todos com Deus. Obrigado, meus monitores. Obrigado a todo mundo pela participação. Tamo junto, galera. Boa noite a todos, viu? Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa Semana Santa e Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, boa noite, tudo de bom.